Shabbat Shalom. O tema da mensagem desta paraxá, deste Shabbat, é Novo Nascimento. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Fala conosco, Pai, a nos ouvidos para ouvir os mistérios que o Senhor deseja revelar para nós hoje. Me dê uma boca para falar somente aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que a Ruach possa filtrar tudo, Senhor, qualquer ruído que eu possa ter escrito, que eu possa falar aqui, mas seja o Senhor a falar, até mesmo aquilo que eu não escrevi, aquilo que eu não preparei, aquilo que o Senhor preparou, Pai, que eu não sei, que o Senhor tem para cada vida aqui. O Senhor sabe o que todos nós vivemos. Que o Senhor fale conosco, com os meus irmãos que estão nos acompanhando à distância, os meus irmãos que estão acompanhando aqui presencialmente. Nós precisamos de instrução que vem de Ti, do contrário, nós não sabemos fazer o bem, Pai. Nós não sabemos fazer o bem. Ajuda-nos, ensina-nos. No nome de Yeshua HaMashiach, eu lhe peço, usa a minha vida poderosamente. Que assim seja. Que assim seja. Então, o tema da mensagem, Novo Nascimento. As parashot dessa semana foram duas: Tazria, conceber, e Metzorah, leproso. Lemos sobre diversos tipos de impurezas, pelo parto das mulheres, pelo fluxo masculino, a menstruação, e pela Tzaraat, que atingia pessoas, roupas, objetos e casas. As pessoas com Tzaraat eram afastadas da sociedade por se tratar de um mal contagioso que poderia passar para outras vidas. E como foi no caso do rei Uziarro, uma pessoa com Tzaraat, traduzido geralmente por lepra, ela poderia passar o resto da vida com este mal. Em 2 Crônicas, Divrei Hayamim, capítulo 26, versículo 21, nós temos este relato. O rei Uziarro, o rei Uzias, sofreu de lepra até o dia em que morreu. E durante todo esse tempo morou em uma casa separada, leproso, com Tzaraat, e excluído do templo do Senhor. O seu filho Jotão, tomava conta do palácio e governava o povo. De modo que quem fosse purificado deste mal poderia se considerar uma pessoa nascida de novo. Ao ser reinserido na convivência com a sua família, reobter o acesso ao serviço no tabernáculo ou do templo. E acontece, meus irmãos, que todos nós precisamos em algum momento das nossas vidas experimentar o processo do novo nascimento. Todos nós estávamos sujos, feridos, enfermos, mortos em nossos pecados. E a todos é oferecida essa oportunidade de nascer de novo. Em Yohanan capítulo 3, versículo 1 a 3, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade. Em algumas traduções estará escrito um príncipe entre os judeus. Ele veio a Yeshua à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Elohim, da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Yeshua declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino do Senhor, o reino de Deus, se não nascer de novo. Eu quero pedir para os irmãos se imaginar no tempo em que Yeshua trouxe a revelação, mas também trazendo para o nosso tempo. Imagina Yeshua falando isso para alguém pobre, para alguém necessitado, alguém com alguma doença crônica, ou alguém que nasceu em uma família destruída, ou alguém leproso, alguém com Tzaraat. Com certeza, essa seria uma mensagem de grande interesse para uma pessoa dessa. Você imagina uma pessoa que tem a vida toda destruída, uma vida que a pessoa não queria ter, e aí alguém chega para ela e fala assim: olha, você pode nascer de novo. Essa pessoa ia agarrar a oportunidade que estava sendo dada para ela. Fala: é lógico que eu quero nascer de novo. É lógico que eu quero uma nova vida. Eu não sei quantos os irmãos já tiveram experiência de falar do Senhor para outras pessoas, compartilhar do seu testemunho, compartilhar da sua vida. Você vê alguém ali sendo destruído pelas consequências do pecado, pelas consciências de uma vida sem o Senhor. E aí você fala para essa pessoa: olha, tem solução para você. A pessoa agarra essa solução, geralmente. Quando não existe o orgulho, nós vamos falar um pouco sobre isso. Geralmente a pessoa agarra a oportunidade: é mesmo? Tem solução para mim? Me mostra com quem que está essa solução. Me mostra o que eu tenho que fazer para nascer de novo.
Um criminoso sentenciado à morte ou um adúltero cujo pecado foi descoberto e exposto, essa pessoa fala, eu quero uma nova vida. Como eu quero deixar para trás o meu passado. Sim, existe mesmo uma oportunidade para mim? Para uma pessoa como eu? O Senhor dá uma oportunidade para uma pessoa como eu? Uma pessoa dessas ouvindo Yeshua falar, aquela multidão que o seguia, poderia olhar e falar assim, eu quero, essa pregação é boa. Ela é boa. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma nova vida. Essas pessoas geralmente agarravam a oportunidade e o Eterno Misericordioso perdoa, liberta e muda as histórias das pessoas que se arrependem e se voltam para Ele. Ele mudou a história de um homem que nasceu em uma família idólatra, um homem que não teria filhos com a sua esposa, o nome dele era Avram, e o Senhor mudou a história deste homem. Tirou ele de uma situação de idolatria e deu a ele uma família. E Yehoshua relata isso em Josué capítulo 24, versículo 2. E Yehoshua disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Elohim de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terah, pai de Abraham e de Nahor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Ele mudou a história de um homem que fugiu da sua terra por medo de ser morto pelo faraó após sofrer ameaças de seu próprio povo, que vivia como escravo e como forasteiro na terra de Midian. Já idoso, com cerca de 80 anos, Moshe foi chamado. O Eterno continua mudando a história de pessoas que agarram essa oportunidade. Muitos iam para Yeshua para mudar o estado miserável da vida que eles viviam. É verdade que muitos tinham apenas o interesse de mudar a vida aqui. As pessoas muitas vezes não queriam um novo nascimento para a vida eterna. Elas queriam uma nova vida aqui. Muitos deles seguiam Yeshua porque queriam vê-lo multiplicar os pães e serem alimentados sempre. Eles falaram uma vez para Yeshua, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Falaram uma vez isso para ele. Então as pessoas queriam uma vida onde elas não precisariam mais de nenhum desafio, nenhum trabalho, nenhum empreendimento. Eles queriam alguém que os representasse diante de todas as situações e os alimentasse e assim os servisse. As pessoas queriam um servo. Elas queriam que Yeshua fosse o seu servo. E por mais que ele serviu, tudo que ele fez aqui foi servir. Tudo que ele fez aqui foi servir. Ele desejava que essas pessoas aprendessem a ser como ele foi, como ele é. Um servo. Um servo. Muitas pessoas iam até ele para buscar este novo nascimento, essa nova vida. Mas a verdade, irmãos, que em nenhum outro momento da palavra, das escrituras, você vai encontrar Yeshua falando sobre o novo nascimento, a não ser com Nicodemos. A não ser com ele. Nicodemos revela um outro ponto de vista sobre nascer de novo. Ele não é aquela pessoa que foi sentenciada à morte por causa de algum crime hediondo. Ele não era... Nós não temos o relato de uma pessoa que foi adúltera e foi exposto. Ele não era uma pessoa pobre. As escrituras nos dizem que ele era uma autoridade, um príncipe do povo. Um fariseu, uma pessoa que poderia considerar o seguinte, olha, eu tenho... Deus, o Deus de Israel. Eu sou salvo, eu tenho dinheiro, eu tenho prestígio, eu tenho reputação e um alto cargo na sociedade. Eu sou zeloso quanto à Torá e ao serviço divino. O que eu vou ganhar nascendo de novo? Yeshua, nós não vemos Yeshua falando para as pessoas que ele curava, para as pessoas que ele libertava, pessoas que estavam possessas de espíritos imundos, espíritos malignos. Nós não temos o relato dele tratando sobre o novo nascimento com essas pessoas que agarrariam talvez a oportunidade de imediato. Eu quero uma nova vida, eu quero deixar tudo para trás para te seguir. Nós não temos o relato, o registro para essas pessoas. O registro que nós temos é para uma pessoa que poderia dizer, eu não quero nascer de novo. Estou bem, obrigado. Minha vida vai bem. Minha família vai bem. Eu estudei,
eu empreendi em grandes projetos, eu tive muitos desafios e eu venci os meus desafios. Vai tudo muito bem, obrigado. Para que eu vou nascer de novo? Imagina, pode ser que fique tudo pior. Pode ser que dê tudo errado. Eu não sei qual é a probabilidade de dar tudo errado. Yeshua não falou. Nós não temos o registro, pelo menos, do novo nascimento com alguém que você diria, essa pessoa precisa nascer de novo. Não, ele falou com Nicodemos. Para muitas dessas pessoas, o novo nascimento não é um bom convite. É como falar do Senhor para alguém que é orgulhoso de tudo que tem e é orgulhoso de tudo que é. A resposta é bem comum: minha vida vai bem, obrigado. Eu não preciso de nenhum Yeshua para me mudar e com certeza eu não trocaria a minha vida. Eu estava ouvindo um relato de uma pessoa que ministrou, estava falando do Senhor em Portugal para alguém e a pessoa falava assim: olha, esse homem que você quer me apresentar, eu não preciso dele, minha vida vai bem. Minha vida vai bem. E a pessoa estava relatando como em países ricos é difícil de falar da palavra, porque as pessoas não querem mudar de vida. Nós falamos do Senhor em países pobres ou para pessoas que precisam de uma mudança de vida, as pessoas falam: é claro que eu quero. Claro, eu tenho certeza. Olha, pior que tá, não fica. É claro que eu quero. A pessoa está lá no pior momento da vida dela e você chega falando: olha, tem solução para você. Sério que tem solução para mim? Me fala o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer agora. Boa parte das pessoas que passam por momentos difíceis olham assim. Mas em países ricos, para pessoas prósperas, imagina você chegando em alguém que tem um alto cargo, a pessoa está bem aos olhos dela, e você chega para ela e fala assim: você precisa nascer de novo. A pessoa fala: sério? Sério que eu fiz tudo isso até aqui para ter que nascer de novo? Eu sou religioso, você não sabia disso? Eu sou um fariseu, eu sou uma pessoa, eu conheço a Torá. Nicodemos não era qualquer um. Eu conheço a Torá, por que eu teria que nascer de novo? Vamos para um outro exemplo, como está na Haftará dessa semana, Naaman. Ele era comandante do exército do rei de Aram, ou da Síria, dependendo da sua tradução. Era um homem respeitado e honrado pelo seu Senhor. Na NVI está escrito isso. Ele era honrado pelo seu Senhor. O Senhor deste comandante o honrava. Em algumas traduções está escrito assim: ele era grande homem diante de seu Senhor e de muito conceito. Ou, ele era muito importante e valioso para o seu rei. Estou lendo 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E por meio deste homem, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria, o Aram. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Contraiu Tsarat. Alguém desse porte poderia dizer: para que eu preciso nascer de novo? O que está me faltando? Eu sou uma pessoa de conceito, eu sou uma pessoa de estabilidade, de reputação. Até essa pessoa descobrir que toda essa reputação e essa estabilidade neste mundo é tão frágil e que as conquistas que ele teve não o curariam. Todo o dinheiro que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, não poderia curá-lo. Se uma das origens, como nós temos estudado já há algum tempo, se uma das origens da Tsarat, da lepra, é a maledicência, uma das origens da maledicência é o orgulho. Porque nós maldizemos quem achamos ser inferiores a nós. Você vai olhar para uma pessoa, você vai falar mal dela porque você acha que você é melhor do que ela naquilo. Você vai ficar indignado com aquilo, vai dizer: puxa vida, por que ela fez isso? Eu não faria isso? Geralmente você vai falar mal de quem você se coloca acima, de quem você acha que é melhor. Então a Tsarat, ela tem origem na maledicência. E todos nós tropeçamos nisso ainda. A maledicência vai ter origem no orgulho, porque você coloca e fala: isto é um absurdo. Nós maldizemos aqueles que achamos ser inferiores a nós. Mas a verdade é que se nós queremos ser pessoas cheias
do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, movidas por ele como Yeshua trata, nós precisaremos descer do nosso pedestal chamado orgulho, porque uma pessoa orgulhosa, ela não vai se inclinar àquilo que o Senhor está dizendo para ela. Ela sempre vai ter uma ideia melhor. Nós temos muita dificuldade quando o orgulho está dominando as nossas vidas. Nós teremos dificuldade de fazer aquilo que o Senhor deseja, porque uma pessoa orgulhosa, ela sempre tem um caminho melhor para ela. Assim como aquele rico que não quer nascer de novo, ou até mesmo aquele pobre que não quer nascer de novo porque diz, olha, você tem essa solução, mas eu tenho uma melhor para mim. O orgulhoso, geralmente ele vai ter uma dura cerviz. Ele vai dizer, não, eu tenho uma ideia melhor. E isso aconteceu com este homem, o comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Quando foi dada a ele uma solução para a vida dele, ele disse, como assim? Vamos ler juntos, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 a 15. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, chegou com toda a sua pompa e parou à porta da casa de Elisha. Elisha enviou um mensageiro para lhe dizer, Elisha nem saiu, irmãos, acredito com a instrução do Senhor, o Senhor estava tratando esse homem, nem sai para falar com ele, manda alguém do seu lugar. Enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se 7 vezes no rio Yarden, no Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou o quê? Indignado, ficou revoltado. Saiu dizendo, já saiu maldizendo, irmãos. Olha o que o orgulho faz. Eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Havana, de Farfara, em Dameseque, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. E quem que vai colocar juízo na cabeça desse homem? O servo. Você é servo? O servo coloca juízo na cabeça do orgulho. Você quer combater o seu orgulho, se torne servo. Quer ser purificado? Quer viver milagres? Se torne servo. Mas os seus servos lhes disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. E assim ele desceu ao Jordão, ao Yarden. Mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Nasceu de novo, irmãos. Nasceu de novo. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Os servos de Naamã foram que colocaram o juízo nele. Porque o servo ele não tem nada a perder. Ele só quer servir. Ele só quer servir. O novo nascimento não é se colocar acima dos outros. A lepra é uma consequência deste orgulho que vive nos colocando como se fôssemos melhores que os outros. Como nós lemos ainda no começo da ministração, o rei Uziarro, ele se tornou leproso. E ele passou o resto da vida com aquilo, irmãos. O resto da vida dele ele ficou leproso, ele ficou com tsaraat. E a razão dele ter contraído essa praga está escrita nos versículos anteriores ao que nós lemos em 2 Crônicas 26, versículo 16. Entretanto, depois que Uziarro se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, sendo que ele não era levita, muito menos descendente de Arão. O orgulho. Orgulho. Uma pessoa dessa vai olhar e falar assim, o que eu preciso mudar na minha vida? Tudo dá certo comigo. Tudo dá certo para mim. As coisas vão bem. Todos, irmãos, precisam nascer de novo um dia. Uziarro já estava com incenso na mão, pronto para queimar. Ele se irritou, indignou-se contra os sacerdotes e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu tsaraat na sua testa.
você quiser ler, está em 2 Crônicas 26, do 16 ao 20. Nós não podemos confundir obras, religião, com novo nascimento e conversão. Eu posso ser, como Nicodemos, um mestre, um rabi, em algumas traduções diz mestre e professor, e não entender das coisas dos céus, não ter experimentado um novo nascimento. Por isso Yeshua falou sobre a grande dificuldade que existe em uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é rica, uma pessoa que deu certo. Ele disse isso sobre a dificuldade do rico se converter no contexto daquele jovem que cumpria os mandamentos. Esse foi o contexto, quando ele falou como é difícil um rico se converter. Foi quando ele olhou para aquele jovem que cumpria os mandamentos e disse, então, falta só uma coisa para você. Vamos ler? Matitiahu, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 26. Mateus 19, do 16 ao 26. Eis que alguém se aproximou de Yeshua e lhe perguntou, mestre, ou na Almeida Revista Corrigida, bom mestre, que farei eu de bom? Ou que bem eu farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Yeshua, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Aí ele falou, quais? Perguntou ele. E Yeshua respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Se coloque, por exemplo, na posição de pai ou de mãe desse jovem. Quem nem ia querer ter um filho desse? Vocês percebem como a nossa mente, o Eterno não vê como nós vemos, irmãos? Quem nem ia querer ser pai desse menino? Não mata, não adultera, não furta, não dá falso testemunho, honra pai e mãe e ama o próximo como a ele mesmo. Então imagina ele chegando para Yeshua e falando, o que mais quer que eu faça? O que mais eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? É essas pessoas que é difícil de nascer de novo. Eu já estou fazendo tudo, está tudo certinho, está tudo indo bem, minha família... A gente vive bem em casa. Olha, eu tenho um ótimo emprego. O que eu preciso fazer? E Yeshua, ele foi logo de bate pronto. Se você quer entrar na vida, obedeça o mandamento. Qual? Qual mandamento mais eu tenho que obedecer? Eu faço isso desde pequeno. Me fala algo novo. O orgulho impede o novo nascimento, irmãos. Fala algo novo. E Yeshua respondeu, se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois venha e me siga. Eu não tenho como imaginar o que Yeshua ia fazer através desse jovem, se ele tivesse atendido ao chamado dele. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. E aí vem o versículo. Então Yeshua disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem que pode ser salvo? E Yeshua olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Até para essas pessoas que a gente olha e fala assim, e a gente olha com orgulho e fala assim, esse aqui dificilmente se converte. Ah, meu irmão, para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível. Nós estávamos lendo uma biografia, não me recordo agora o nome dele, e George... Não, que você leu. Miller, isso mesmo. Eu não entendi. George Miller. E ele contando um pouco do que ele fazia, de quando ele não era convertido. Eu olhei para a Carol e falei assim, Carol, esse é o tipo de pessoa que a gente olha e fala assim, esse aqui nunca vai ser salvo. Esse aí nunca vai se converter. Então os discípulos olharam para Yeshua e falaram assim, Senhor, nesse caso, quem vai ser salvo?
Quem vai ser salvo? Talvez eles olharam um para o outro e falaram assim, ó, você rodou também, todo mundo rodou, agora acabou. Agora fechou a porta para nós. Quem vai ser salvo, Senhor? E Yeshua falou, sim, para o homem é impossível mesmo. Mas para o eterno, tudo é possível. Tudo é possível. Porque nós podemos olhar para nós mesmos e falar assim, eu não tenho salvação. Ah, você tem sim. O Senhor pode mudar a sua vida. Nicodemos, ou o rei Uzias, ou Naamã, ou o jovem rico. Todos eles revelam um grupo de pessoas que possuem dificuldade em deixar a velha vida, o velho homem. Já o humilde, quando ele ouve alguém que pode mudar a sua vida, ele pula, agarra a oportunidade. Porque ele já considera que não tem mais nada a perder. Para esse tipo de pessoa, a salvação está mais próxima. O nosso desafio é entendermos que, independentemente do que possuímos aqui, essas posses, fama, são reduzidas a nada quando comparado ao conhecimento do Mashiach Yeshua. E Nicodemos se tornou um discípulo de Yeshua. E junto com Yosef de Ramataim, José de Arimateia, foram eles que recolheram o corpo do nosso Senhor no madeiro para sepultá-lo. Eles mudaram de vida de uma tal maneira que eles tiveram a coragem de enfrentar os seus medos, deixarem a antiga vida, investir no corpo de um morto, porque sabiam que ele iria reviver. Investir em um morto, entendendo que ele vai voltar a viver. Quem é nascido de novo não é conduzido pela sua própria consciência ou pelos seus instintos. Quem é nascido de novo é conduzido pelo Espírito. Você escuta, não sabe para onde vai, você sabe só o próximo passo. Assim são os que são nascidos do Espírito. Vamos ler sobre esse relato? Marcos capítulo 15, versículo 43. Yosef de Ramataim. Preste atenção quem era esse homem. Membro de destaque no Sinédrio. Talvez a gente olhe e fale assim, poxa, então é muito difícil o rico, o proeminente se converter. Está aqui um homem, junto com Nicodemos. José de Arimateia, Yosef de Ramataim, membro de destaque no Sinédrio, ou homem de proeminência, como está no JB, ilustre membro do Sinédrio, na Almeida, que também esperava pelo reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Em Lucas 23, versículo 50, havia um homem chamado Yosef, membro do conselho, homem bom e justo, e não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Ramataim, na Judéia, e esperava pelo reino de Deus. Em Yohanan 19, versículo 38, depois disso, Yosef de Ramataim pediu a Pilatos o corpo de Yeshua. Yosef era discípulo de Yeshua, mas o era secretamente, porque temia os judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Yeshua à noite. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Esses homens não se prenderam à reputação e à posição deles. Eles agarraram a oportunidade. Eles agarraram a oportunidade. Como vemos na situação de Yosef, que não era muito diferente de Nicodemos, ambos poderiam falar, para que eu vou mudar, para que eu vou nascer de novo? Mas eles disseram não a si mesmos. E tomaram posse da nova vida que foi oferecida a eles. E Yeshua também. Ele tem coragem de investir em pessoas mortas, em leprosos, porque ele sabe que elas podem voltar à vida. Todos nós, meus irmãos, estávamos mortos em nossos pecados, até que Yeshua nos tocou e nós passamos a viver. Novo nascimento. Novo nascimento. Para nós fecharmos, o processo de purificação de um leproso era muito semelhante ao da consagração dos sacerdotes, porque ambos teriam uma nova vida. Os Kohanim recebiam o sangue do cordeiro da ordenação em suas orelhas, mãos e pés do lado direito do corpo. E os que estavam sendo purificados da lepra, da tsarat, também recebiam sangue de cordeiro nas orelhas, mãos e pés no seu lado direito. A conclusão da purificação daquele que estava sendo curado, purificado de tsarat, se dava ao 8º dia. E também a conclusão da ordenação dos Kohanim
acontecia ao 8º dia. E ambos eram ungidos com óleo na cabeça. Os Kohanim com óleo da unção, e o que estava sendo purificado da Tsarat era ungido com azeite, mostrando para nós a forma que o Eterno nos recebe quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Nós somos para Hashem um reino de sacerdotes, nação separada. O dia da unção do sacerdote teria para ele o significado de uma vida separada para o serviço do Senhor. E quem estava sendo purificado teria sido renovado, nascido de novo, para viver uma nova vida a partir daquele momento. Quero ler com os irmãos 2 Coríntios 5, versículo 17 ao versículo 19. Portanto, se alguém está no Mashiach, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não deixe seu passado ficar te acusando mais, você é uma nova criatura. Tudo isso provém do Senhor, que nos reconciliou consigo por meio do Mashiach e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que o Eterno, no Mashiach, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se reconcilie com Ele. Tenha uma nova vida. Se você não viveu o processo do novo nascimento, hoje é dada a você a oportunidade de nascer de novo. Todos nós, meus irmãos, nascemos pelo menos uma vez e podemos morrer 2 vezes. A morte deste corpo e a segunda morte, que é o lago de fogo. Isso está em Hitgalut, Revelações, capítulo 20, versículo 14 e versículo 15. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E não tem como teu nome estar no livro da vida se você não nascer de novo. Alguns vão nascer 2 vezes. Nasceu da carne, e depois nasceu do Espírito, nasceu de novo. Vão morrer uma vez e vão ressuscitar no dia da volta do nosso Senhor. E ainda outros vão nascer 2 vezes e não morrer nenhuma, porque estarão aqui no dia da volta do Eterno, da volta de Yeshua. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E ele está falando de morte aqui. Mas transformados seremos todos, num momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Seja você uma nova criação. Nasça de novo, se você ainda não nasceu de novo, no nome de Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, dia 29/4, teremos 2 parashot, Achareimot, depois da morte, e Kedoshim, povo santo. A parashá Achareimot nos ensina sobre o serviço especial de Yom Kippur, um serviço que inclui a confissão dos pecados do povo de Israel e a seleção por sorte entre 2 bodes, um dos quais seria a oferta pelo pecado de todo o povo e outro que seria levado e solto no deserto como portador dos pecados. E a parashá Kedoshim, povo santo, Hashem instrui o povo de Israel a ser santo, imitando a suprema santidade de Hashem. Através do Mashiach Yeshua, eu convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, no nome de Yeshua. Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida. Eu Te dou graça porque o Senhor um dia me alcançou. E o Senhor sempre teve um plano, desde que, antes de eu nascer, o Senhor já deixou escrito para mim uma história maravilhosa. Peço ao Senhor que me dê forças para cumprir o que o Senhor escreveu para mim cumprir. Que esta palavra possa alcançar todos os meus irmãos, até mesmo aqueles, Pai, que já passaram pelo processo do novo nascimento. Mas todos nós temos o dever de cuidar desta nova vida que nós recebemos, para não virmos a morrer novamente em nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos forças. Fala conosco, eu te peço. Continua falando conosco.
Nós precisamos de Ti. Deixando Yeshua HaMashiach. Que assim seja.